sou uma mulher trans, então eu não nasci, na verdade nasci Monique, mas me tornei muito mais Monique do que ter nascido Monique. Eu tenho 37 anos, sou taubatiana, do bairro do Barreiro, e sou jornalista, e acima de tudo sou um agente político, porque a gente vive num momento tão confuso numa questão do que é ser um agente político no mundo, mas viver é um ato político. Ainda mais se você é uma travesti de esquerda e macumbeira. Então, a Monique é uma construção diária, e às vezes até eu mesma me pergunto quem é a Monique. Mas creio que é alguém que veio para romper alguns paradigmas, veio para desconstruir algumas coisas, romper algumas barreiras. E viver a vida da maneira assim que não dê nenhuma insatisfação à minha família, que é talvez as únicas pessoas que eu considere, e ser alguém que causa um certo questionamento de pessoas que ainda tendem a julgar as pessoas de acordo com padrões que eu não acredito mais sejam vigentes, né? A barreira de ser uma mulher trans é uma barreira diária. Todo dia eu tenho que me lembrar que sou uma mulher trans, porque tudo que faço tenho que fazer muito bem e melhor do que todos os outros para que as pessoas esqueçam que eu sou uma mulher trans e se me vejam apenas como uma profissional. Fazer cultura em qualquer lugar é difícil, no Brasil, ainda mais no desgoverno que a gente vive. Hoje nenhum Ministério da Cultura a gente tem. E em Taubaté especialmente, eu acredito assim, existem algumas barreiras a serem quebradas, mas talvez por eu ser uma pessoa com uma personalidade muito forte e que não tenho medo, e sou um pouquinho audaciosa e, enfim, afrontosa e corajosa também, talvez arrogante e prepotente. E não, é uma luta diária, mas não sinto que hoje exista a barreira de mim como um agente de cultura, como uma produtora cultural, como uma pessoa que trabalha com cultura. Não acho mais que existe a barreira do fato de ser uma mulher trans, mas a barreira em si de trabalhar com cultura, que é algo muito difícil, não em Taubaté, mas em qualquer lugar. Eu sempre fui, eu fiz muitas coisas na vida, né? Sou jornalista, trabalho com política, mas o que eu mais gosto na vida é carnaval. E a paixão nasceu muito, também não sei muito porquê, eu me lembro de muito criança assistir desfiles com a minha avó Dirce, e ela ia para casa passar o carnaval e a gente ficava assistindo. E eu gravava, e depois de um tempo eu comecei a gravar os desfiles de carnaval em fitas VHS. E eu assisti o ano inteiro. E aí foi interessante porque eu me tornei a melhor aluna de história da escola por conta do carnaval. E eu comecei a gostar muito de carnaval e viver aquilo e tal. Só que eu morava em Taubaté, né? Era uma realidade um pouco distante de estar frequentando algum ambiente de carnaval. Então o máximo que eu tinha de aproximação com o carnaval era por conta do meu pai. Porque o meu pai fazia a sonorização dos desfiles de carnaval em Taubaté. Então eu lembro muito criança, desde muito criança, meu pai nos levar para a avenida, não era nem a Avenida do Povo, era a JK ainda, e para assistir os desfiles. Eu lembro que terminava os desfiles, eu saía correndo para ir pegar pluma e aquela coisa toda, e eu me encantava, sempre me encantei muito com aquele universo. Depois de um tempo, acompanhava os desfiles aqui, mas nunca desfilei, e acompanhava apenas pela televisão, junto com a minha avó sempre. E eu lembro que todo ano o presente de Natal era o CD das escolas de samba, e aí comecei a acompanhar. Mas assim, aqui em Taubaté você não tinha muito contato com o que acontecia, até porque não era uma época que tinha internet, estou falando isso nos anos 90. Então assim, o máximo que a gente tinha era a revista Fatos e Fotos, a revista Manchete, e os desfiles que hoje em dia você entra no YouTube e tem tudo, na época não. Então eram as fitinhas de carnaval que eu assisti o ano inteiro.
E aí eu comecei a aprender muito de carnaval, né? De assistir, de escutar os comentários do Fernando Pamplona, o do Costa, Maria Augusta, e aquilo foi me formando até que, já trabalhando como drag queen, transformista, comecei a desfilar. Fui convidada pelo Parque Aeroporto, aqui em Taubaté, para ser rainha. E aí desfilei pela primeira vez aqui, e aí eu comecei a desfilar aqui. E também pude ter a oportunidade de ir para o Rio. Isso é uma história muito curiosa, porque eu infernizei os meus pais, porque eu queria assistir o carnaval no Marquês de Sapucaí. E eu tinha 15, 16 anos. E em Guaratinguetá existiam aquelas excursões pro carnaval. Aí meus pais foram lá, pagaram a excursão. E aí eu, todos os dias, ia a pé para a escola, para guardar o dinheiro do ônibus e do lanche. E com isso, eu comprei escondido uma fantasia da União da Ilha do Governador. E eu fui, meus pais me levaram em Guará para ir para a excursão. E eu lembro que teve um quiz dentro do ônibus de perguntas e tal. Só eu respondi, porque eu sabia tudo de carnaval. E chegou lá, ao invés de eu subir para a arquibancada, eu com 15 anos peguei um táxi do centro do Rio de Janeiro e fui para a Ilha do Governador, sozinho, buscar a minha fantasia para desfilar. E desfilei na Marquês de Sapucaí. O engraçado foi que quando eu voltei, desce eu e a fantasia. E aí os meus pais não entenderam nada. Eu falei, desfilei na Marquês de Sapucaí. E nunca vou me esquecer que quando eu estava passando na frente do camarote da Brahma, e eu sambei desesperadamente e eu fui aplaudida pela Elza Soares. E aí isso sempre é uma lembrança assim que eu tenho. E depois comecei a gente começou a questão da internet, então você já tinha acesso a sites de carnaval, a fóruns, então fui começando a estudar tudo isso, e aí eu estava na faculdade de jornalismo, e todas as minhas teses de iniciação científica e trabalhos acadêmicos eu fiz voltada para o carnaval, já querendo ser uma estudiosa de carnaval. E isso aliado com os desfiles que eu comecei a desfilar aqui. Eu fui morar em São Paulo, eu fui morar no bairro do Bexiga, e aí eu morava tipo a um quarteirão do Vai-Vai. E aí eu comecei a frequentar o Vai-Vai, aí no barracão das escolas do Vai-Vai, e comecei a aprender, porque eu já trabalhava com a parte acadêmica do carnaval, né, de pesquisas. Aí eu fui ver o que era um barracão mesmo, né, o que era toda aquela estrutura, e comecei a entender o carnaval por dentro, no Vai-Vai. E tive contato com o Chico Espinosa, que foi o meu grande professor, meu grande mestre. E aí, depois disso, de muito aprender, ali eu voltei a morar em Taubaté e fui convidada a desfilar na Boêmios da Estiva, onde eu fui rainha por 3 anos e ajudei em toda a construção do carnaval desses 3 anos, e a escola foi tricampeã. Depois disso, eu já tinha uma experiência com o carnaval, eu fui convidada para ir para Boêmios do Morro, Império Boêmios do Morro, do Alto do Cristo, a Verde Rosa. Desfilei lá 1 ano, que foi uma catástrofe o desfile. E a escola perdeu direito à verba, porque teve muitas penalidades. E a escola não ia desfilar. E eu cheguei no presidente, Marquinhos, e falei, como a escola não vai desfilar? E ele falou, não tem dinheiro, perdeu a verba. Eu falei, mas a escola faz bingo. Ela tinha um bingo que todo dia. Tem o aluguel desse dinheiro, não é possível. Ele falou, tem, mas não dá para colocar a escola na rua. Eu falei, quanto você me dá por semana? Ele falou, Murico, nós estamos em novembro, fevereiro. Eu falei, quanto eu tenho por semana? Ele falou, R$400. E de novembro a fevereiro, com R$400, eu fiz o desfile da Império Boêmios do Morro. E foi um dos melhores desfiles da história da escola. E eu fiz um enredo, e aí assim, era o primeiro enredo que eu iria assinar como carnavalesca, e eu queria fazer um tema afro, porque como a escola não tinha dinheiro, um tema indígena, um tema afro seria mais viável. E nas minhas pesquisas, sempre aparecia Exu. 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 E aí eu cheguei e falei, o tema da escola é Exu. E foi um pandemônio nessa cidade. Porque as pessoas falaram, não vou desfilar numa escola que vai falar de diabo. E eu bati o pé, fiz o enredo, foi grandioso. E ali naquele dia eu ganhei o respeito de todo o povo do samba. Porque a escola desceu
a gente tinha 3 carros para a avenida, a escola desceu com 2 carros e um carro no ferro, sem nada. E eu tinha uma equipe que estava trabalhando comigo voluntariamente, mas eles estavam há dias virados, eles não tinham condições, pareciam zumbis, assim. E eu falei, vai todo mundo embora descansar, tem que estar todo mundo aqui à noite. Fico eu, não sou eu que quis colocar a escola na rua, fico eu. E eu subi, sozinho no carro, fui pegando os tecidos, as coisas, e montei um carro sozinho, na tarde do desfile. E eu me lembro do seu Juarez Stott, que é um homem que eu respeito profundamente no Carnaval de Taubaté, fundador da Mocidade de Vila das Graças, presidente por muitos anos, e ele olhou para mim sozinha lá e falou, você está sozinha? Eu falei, mas fui eu que quis colocar essa escola na rua. E ele falou, a partir de hoje, Monique, você se torna uma das grandes do Carnaval de Taubaté. E ele sempre relembra isso. E a escola desfilou. E foi um desfile inesquecível. Eu trouxe o Ícaro Kadoshi, que é um ícone, né, no Brasil, que é apresentador de Entertainment Television, para ser o Exu da comissão de frente e tal. E ele saía, e foi uma coisa assim que no Taubaté nunca tinha visto. Dali eu tive depois uma discussão com a diretoria, saí da escola e fui convidada para voltar. E eu quis encerrar. Eu fiquei muito chateada com o término, com a minha saída de lá. E aí eu falei, eu fui rainha de bateria há 10 anos. Eu acho que eu fui a rainha de bateria que mais tempo teve no carnaval. Eu falei, isso merecia uma coroa de eterna rainha. E aí eu falei, quero encerrar. E aí eu fui convidada pela dona Cecília e pelo Robson para encerrar no Parque Aeroporto, que foi a escola que eu comecei. Fui para lá para me despedir do carnaval. E aí eles estavam em enredo sobre Maracatu, estavam com muitos problemas para fazer as alegorias e tal. Eu acabei entrando e ajudando, a escola foi vice-campeã e foi convidada para ser a carnavalesca da escola no ano seguinte. O Parque Aeroporto nunca tinha ganho nenhum carnaval em Taubaté, do grupo especial, e a escola faria 25 anos em 2018. E eu falei, eu vou dar o título para essa escola, no aniversário, nas bodas de prata. Lógico, eu não fiz nada sozinha, foi uma construção, a comunidade estava numa evolução, mas é notório que eu fui ali talvez a peça-chave. E eu criei um enredo sobre loucura, Bispo do Rosário, Profeta Gentileza, Dona Maria Louca, Raul Seixas, todos os loucos. E acabava com a loucura de se fazer carnaval em Taubaté, com os 25 anos do Parque Aeroporto. E uma homenagem a Cecília, presidente. E a escola foi campeã por 1 décimo. Então, eu digo, todas as escolas aqui, sem exceção, são guerreiros. Para colocar uma escola na rua, todos são dignos de aplausos de pé. Mas eu sou um pouquinho mais, porque eu tenho quadra, eu tenho barracão, eu não tenho, sabe? Mas assim, a Imperatriz, eu fico muito feliz de ser uma realidade. Não tem aquela frase que diz, um sonho que se vive, que se sonha sozinho não é nada, um sonho que se vive junto é uma realidade. É isso. Era um sonho meu. Eu quis, eu projetei, eu criei, e hoje eu tenho um monte de gente que está comigo e que sonha junto e que vamos em frente para mostrar cultura. E eu espero um dia conseguir mudar essa mentalidade de muitas pessoas aqui em Taubaté de que não valorizam o carnaval como ele deve ser. Ainda mais porque nós somos a única cidade no Vale que tem um sambódromo, não é? Nós temos uma estrutura, uma avenida coberta e tal. E parece que isso não quer dizer nada. Então, precisamos de valorização. O samba tem que ser valorizado. Infelizmente, como qualquer segmento cultural vindo, oriundo de gente preta e pobre, parece uma cultura menor. Mas eu duvido que alguma orquestra tenha um valor cultural de uma escola de samba.